Olá! E no Dicas de Leitura de hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela que mora aqui próximo, pertinho na Pinheira, tem estado conosco nos eventos de literatura e na rede municipal de educação já está circulando seus lindos escritos. Ela, que tem graduação em letras e tem mestrado em estudos literários, agora traz o presente nas narrativas literárias para todas as idades. Muito obrigada, Carolina Becker, por estar conosco e por este ano estar fortalecendo uma caminhada que eu espero que tenha muitos frutos. Como é que a Carolina, com um lindo currículo e trabalhava e morava em outra cidade, começou a escrever aqui, em Santa Catarina? Obrigada, Valesca, pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu sou nascida em Curitiba, né? Fiz a minha formação acadêmica lá em Curitiba, na UFPR, e faz uns 8 anos eu me mudei para cá, para Santa Catarina, e fui logo morar na Pinheira, que fica uma praia de Palhoça, né? E o contato, assim, em Curitiba, eu tinha um contexto muito urbano, né? Muita cidade grande, aquela vida atribulada, assim. E vindo para cá, eu acabei tendo um contexto completamente diferente, muito mais próximo da natureza, dos ciclos da natureza, do mar, né? De ver o horizonte, ver o sol nascer, ver o sol se pôr, e tudo isso, assim, eu sinto que foi servindo de alimento para mim, de alimento para minha alma, né? Esse contato. E foi a partir daí que eu comecei a escrever literatura, né? Escrever assim de forma poética e usando a minha imaginação, sempre me aproximando desse cenário que compõe assim o lugar onde eu moro, né? Carolina, então, de escritora e editora de materiais didáticos, a natureza te inspirou à escrita literária. Foi isso? Como iniciou, então, ou qual foi a verdadeira inspiração para o primeiro livro? Quando eu cheguei aqui, eu senti, né, aqui em Santa Catarina, senti a necessidade de escrever, mas senti também que estava muito travada por conta da minha trajetória acadêmica, a minha trajetória em editoras didáticas, né, sempre tudo muito quadrado, assim, né, tem que seguir as normas, seguir regras, e aí eu senti muita dificuldade, apesar de querer me expressar. Então eu fui atrás de cursos de escrita criativa, cursos de escrita. Inicialmente eu observava aonde eu moro ali, né, que fica entre a Guarda e a Pinheira, que são duas praias de Palhoça, né. Observava alguns gigantes da natureza, assim, né. Então observava na Serra do Tabuleiro, que tem ali, que a gente também consegue ver de Florianópolis, tem um gigante deitado, adormecido, né, um homem, o perfil de um homem. O morro que marca aonde fica o Vale da Utopia, né, que é bem famoso, da Guarda do Embaú, que fica entre a Guarda e a Pinheira, eu observei que tinha o formato de uma baleia, né? As Três Irmãs, que são 3 ilhas que a gente consegue ver do continente, consegue ver de Florianópolis, eu pensei que elas podiam ser personagens. Então eu comecei a mapear esses gigantes ao meu redor, e pensar, vou escrever um conto contando a história de cada um deles, né? No caso, as 3 irmãs, as 3 juntas, né? E aí foi assim que eu comecei a escrever esse livro. E eu penso assim que há um diferencial na tua escrita, nos seus trabalhos, que todos os 3, pelo menos, né, remetem a essa questão da natureza mesmo, também na ilustração. Daqui, desse primeiro prêmio, para a segunda obra, como foi? O segundo livro tem uma história muito legal também. Eu fui para Curitiba, num evento do Sesc do Paraná, e aí fui nesse workshop de livro ilustrado, e foi muito legal, aprendi muito, e conheci lá a Patrícia Grabowski, que é a ilustradora do segundo livro que eu escrevi. Então a gente trocou figurinhas nesse workshop, eu falei que eu escrevia, eu ilustro, e trocamos contato. E ela falou, quando você tiver um texto que você acha que eu possa ilustrar, você me manda e a gente vai construindo, vai vendo, né?
A priori eu fiquei um pouco receosa, assim, porque eu pensei, gente, eu não nem sei como é a ilustração dela. E eu tenho um apreço, assim, pelo livro, né, pelo meu texto ser uma construção junto com a ilustração, que tenha uma qualidade literária, né? Então eu fiquei meio assim. Aí no dia seguinte fui até a livraria, comprei o livro dela, amei o livro dela, a ilustração dela, e aí comecei a desenvolver uma nova história, que deu origem, né, a Das Caraminholas de Firmino, O Besouro que Não Chorava. E aí eu peguei todas essas criações, fiz uma lista e pensei assim, vou escrever uma história para cada uma dessas criações. E a primeira delas era O Besouro de Olhar Ajoelhado. Aí eu pensei assim, tá, um besouro de olhar ajoelhado. E como é que eu vou desenvolver essa história? Porque para mim, assim, eu gosto muito de ter uma imagem final para poder me colocar em ação para pensar como que aquilo chegou nessa imagem final. Então isso me ajuda a escrever, né, a desenvolver uma história. Na época a gente estava, na época e ainda hoje, vivendo um momento de um momento muito acirrado na política, né? Então eu comecei a notar que as pessoas não estavam conseguindo se conversar, todo mundo muito conservando as suas próprias certezas, muito rígidos em relação às suas posições. E aí eu pensei, esse besouro vai ser bem assim, vai ser bem conservador, bem quadradão, bem duro. E alguma coisa vai acontecer que ele vai passar por essa transformação para que essas lágrimas possam vir. E aí veio a história, foi vindo várias coisas e acho que vale dizer que um ponto da história que é muito legal é que esse besouro e a espécie dele se alimenta de palavras. Então as responsáveis por essa transformação são as palavras, que ele vai no primeiro momento, no começo da história, ele se alimenta das palavras que ele está acostumado, que é prudente, fixo, rígido, né? Palavras desse campo semântico. E à medida que a história vai se desenvolvendo, né, chega num ponto de um conflito em que ele começa a comer outras palavras e isso que vai amolecendo ele até chegar o momento que ele amolece por completo. Carolina, eu agradeço esse bate-papo, a tua participação, a tua disponibilidade de estar sempre conosco também, né? Esse ano foi um ano que tu esteve presente e eu espero então que no próximo ano tu esteja circulando nas nossas unidades educativas e que muitas pessoas venham a ler o teu trabalho e que hajam outras produções. Não esquece de sempre nos informar. Muito obrigada, viu? Eu gostaria muito também de agradecer o convite para estar aqui, para estar dando essa entrevista. Eu acho que é sempre muito importante esses momentos para a gente falar da literatura, falar da escrita, falar da natureza também, né, que é um tema que me é muito caro. E também estou bastante animada para o ano que vem, para a gente continuar, né, nessa parceria, para o livro chegar nas escolas, para os alunos. Tenho muita curiosidade para saber também como que eles vão receber essas histórias. Muito obrigada.